Mais uma pergunta aí para os ateus, Léo. Para os ateus. O Tiago pergunta aqui, ó. Professor, você é psicanalista. Como responde o argumento de que a psicanálise é uma pseudociência? A fé não seria também um tipo de linguagem do inconsciente? Perfeito. Então vamos lá. Excelente pergunta. Tá? Agora nós vamos brigar aqui, hein? Vamos, eu vou falar uma coisa para vocês. É uma falácia quando chamam a psicanálise de pseudociência, porque a psicanálise nunca pretendeu ser ciência, assim como a filosofia também não é ciência. Né? A filosofia é a perspectiva de várias perspectivas sobre o mesmo assunto. Qual era o intuito de Freud? Né? Então, Freud escreveu um livro em 1921 chamado Mal-Estar na Civilização, né? Que ele fala que fala todas. É o único livro que você consegue entender de Freud. O resto é tudo visões psicanalíticas dele e tal, de interpretação, dos sonhos e tal. Então ele diz que a psicanálise nasce como um método investigativo do inconsciente. Então, no seu livro Mal-Estar na Civilização, ele fala que existe 3 grandes feridas narcísicas na sociedade. A Revolução Copernicana, que começa em 1300 com Nicolau Copérnico, termina com Galileu Galilei em 1600 e pouco, que é quando o homem descobre que ele não é o centro do universo, nós somos só um planetinha girando em torno de uma estrelinha, certo? A descoberta da teoria da evolução, da adaptação das espécies, né, mais especificamente, que a teoria da evolução é muito ampla, a adaptação das espécies de Charles Darwin, com a origem das espécies, em 1825, né, que ele diz que o ser humano descobre que todos somos originários de um ancestral comum. E a terceira ferida narcísica é a descoberta do inconsciente. Não mando nem em mim mesmo. Achei que mandava em mim, né? E eu não mando porque eu reajo muito mais pelo inconsciente, pelos meus traumas, do que pelo meu consciente. Então, a psicanálise, ela não pretende ser ciência, ela pretende ser um método investigativo. Claro que a gente não pode cometer anacronismo. Freud vivia em 1900, né, 1800 e pouco, começo de 1900, era outro mundo. Ele estava nos primórdios de se pensar. Ele foi o primeiro a falar em sexualidade de criança, em como surge a sexualidade, tanto que ele era visto como um depravado. Então você pegar hoje aquela psicanálise crua de Freud e querer comparar ela com um TCC, com uma neurociência, é óbvio que você vai falar, não faz sentido. Agora, ao longo do tempo, a gente tem uma série de psicanalistas que vem tentando atualizar a obra de Freud. A gente tem Melanie Klein, a gente tem Winnicott, a gente tem Firenze, a gente tem Lacan, né? E hoje a gente tem a neurociência que em grande parte corrobora alguns, não todos, mas alguns dos aspectos que Freud falava. Por exemplo, a neurociência hoje ela diz que coisas que acontecem na primeira e segunda infância ficam marcadas na sua vida e podem te influenciar no jeito de você agir a vida inteira, que é exatamente o que a psicanálise falava. Só que a psicanálise não quer ser ciência. Por quê? Para ser ciência, precisa ser replicável para todo mundo. Então, o que é ciência? Você faz um estudo, tem que dar o mesmo resultado, ele tem que ser replicável, outros cientistas copiam o estudo, o resultado tem que ser o mesmo. A psicanálise, ela é completamente subjetiva. Ela diz que cada ser humano é um ser diferente. Então, se der igual para todo mundo, já está errado. Não é? Então, a psicanálise não pretende. Por que o TCC ele tem muitas provas científicas? Porque o TCC ele trabalha com outra parte do cérebro, ele é oriundo do behaviorismo de Skinner, né? É uma melhora do behaviorismo, que é a parte animal, como o cérebro responde mecanicamente a estímulos, a SDs positivos, a SDs negativos. Então o TCC a gente consegue ter estudos com pessoas. Agora a psicanálise, como ela é subjetiva de cada ser humano, não tem como ela ser ciência. Então ela é apenas um método investigativo. Agora, de novo, aquela psicanálise crua de Freud, por que eu tenho floresta tatuada? Porque eu acho que tudo que ele falou tá certo? Não, mas é porque eu reconheço a importância histórica dele e que hoje a psicologia não seria o que é se ele não tivesse dado o pontapé inicial. Então é anacronismo você pegar todas aquelas teorias do século passado e querer aplicar hoje com tanto de evolução tecnológica que a gente tem. O que muitos filósofos da ciência discutem é que a psicanálise ela pode ter tido a sua importância na história da psicologia, e teve mesmo, claro, ali com a psicoterapia de Freud, né, a análise. O problema da psicanálise, para alguns filósofos da ciência, é que ainda são feitas muitas afirmações sérias o bastante sobre o comportamento humano, sem as devidas evidências para corroborá-las. O Sven Hansen, por exemplo, ele diz, não precisa reivindicar ser ciência para a gente eventualmente encontrar uma pseudociência. Se os principais proponentes de uma doutrina estão
afirmando aquilo com muita convicção, como se a gente tivesse descoberto as causas da depressão e a gente está oferecendo uma cura, um tratamento com toda a confiabilidade que se parece com o discurso científico, isso aí seria o suficiente para a gente eventualmente classificar uma doutrina como pseudocientífica. Tem um problema, desculpa te interromper, Daniel. Tá. É assim, Freud, quando ele queria ser famoso, né? Então quem estudou a vida de Freud, eu sou um fã de Freud, ele vai estudar com Charcot na França, né? E aí Charcot, ele hipnotizava as histéricas e tal, e o Charcot fala que tinha um problema, não era físico, era na segunda mente, porque ele hipnotizava e trocava os sintomas, que ele chama de segunda mente. E aí, em cima dessa teoria de Charcot, Freud ele desenvolve a teoria do inconsciente, que Nietzsche já falava sobre isso. Inclusive, eu tenho tatuado no meu braço Ich sitze in mir, em alemão, que Nietzsche dizia: algo pensa em mim. Não sou eu que penso, algo produz pensamento em mim, que é exatamente uma teoria mais grotesca do inconsciente, né? Então, quando Freud volta e ele vai apresentar num congresso científico, ele vai com tesão, que ele fala: meu, agora eu vou brilhar, vou ficar famoso, eu descobri e tal. Os caras riem dele. Os caras caem na gargalhada, porque era um preconceito tratar as histéricas. Ele fala que ele fez um estudo com as histéricas, e aí ele pega a bronca da academia, e aí que gera, eu acho que é aí que gera o problema da psicanálise de hoje. Ele faz questão que, para se ser psicanalista, não precise ter nada a ver com a academia, não precise ser médico, nem precise ser psicólogo. E aí, qual é a vantagem disso? Qualquer um pode ser psicanalista. Qual que é o problema disso? Qualquer um pode ser psicanalista, entende? Então, o que acontece? Você tem, por exemplo, tem um estudo de psicanálise freudiana aqui no Brasil, que são 4 anos de estudo para você se formar um psicanalista, tem pós-graduação na PUC, que são mais 3 anos, tal. E tem cursinhos de 3 meses que você vai sair falando que você é psicanalista, entende? E aí a gente pega essas afirmações absolutas que são totalmente anacrônicas, né? O cara pega a obra de Freud lá e lida só com ela, não pega todo o estudo científico hoje e tal. Por isso que eu falo, ao meu ver, tá? Posso estar enganado, e eu estudo todas as linhas da psicologia, gosto muito da Gestalt, adoro Peirce, gosto muito da logoterapia, gosto do TCC, então eu acho que eu me identifico muito mais, só que como eu não tenho formação em psicologia, eu preciso me dizer só psicanalista, que são as minhas formações, mas eu acho que o psicanalista que não se atualiza, ele realmente tá fora do tempo. E tem muita gente estudando hoje, vou concluir já, o inconsciente de uma maneira bem científica, por meio de estudos em neurociências, por exemplo, e até na psicologia cognitiva. Claro, Só que não necessariamente as conclusões estão sendo aquelas Mesmo de Freud, claro, de psicanálise. Até porque ele não tinha os recursos que a gente tem hoje. Exato. Então, assim, eu nem nego a existência de mecanismos que estão por trás da nossa consciência, das nossas escolhas e assim por diante. Só não concordo porque não há evidências suficientes com os mecanismos postulados pela psicanálise. Perfeito. Comentários. Eu achei interessante a fala do chileno, que a proposta da psicanálise não tem por objetivo ser científica, mas o ateísmo precisa encontrar evidências científicas para comprovar a existência de Deus, né? Então, vamos colocar em algum ambiente que não seja esse. O Freud... Você fez uma salada aí, né? De novo, porque a psicanálise, Freud apresenta como um método investigativo do inconsciente. Sim, mas uma maneira de investigar. Não tem nada a ver com o ateísmo. O ateísmo é a negação de que Deus existe. Não, calma aí. Eu acho que você que então não entendeu. Porque eu estou dizendo o seguinte, ela não pressupõe ser ciência. E para o Deus da Bíblia, vocês precisam de comprovação científica, sendo que a Bíblia também, e o Deus da Bíblia não se predispõe a esse elemento metodológico. Mas a gente acabou de dizer que a gente também não aceita como absolutos os pressupostos da psicanálise? Não é isso. Eu usei como ilustração, mas tranquilo. Mas assim, o problema de Freud, de repente, seja as suas... claro que se desenvolveu a partir de Freud em si e tal, mas o problema de Freud era as suas premissas, até mesmo. Se a gente fala assim, Freud não se comprometeu a ser uma ciência, correto? E ele escreve para um amigo dele, inclusive tem no livro do Rochdoniel, né, sobre o Freud, que ele escreve para um amigo dele, um pastor luterano chamado Pfister, a qual ele diz assim, eu não quero que a psicologia seja de fato uma ciência, mas eu preciso tirar do campo médico, científico, mas também eu não posso entregar ao cuidado da alma para o campo dos sacerdotes. Então ele criou um meio de caminho para que agora ele consiga cuidar das almas, a qual outrora quem fazia isso
e estava conectado com a teologia ou filosofia, né? Essa desconexão foi, de repente, em Descartes. E aí ele fez uma separação. Eu diria mais em Kant. Mas... sim. Não, tudo bem. Mas a gente começa a a base modernidade subjetiva. é Descartes. Tanto que é o pai da filosofia moderna. Né? A base subjetiva foi Descartes. Mas então, repare que ele tinha uma intenção. Tem até a neta dele que escreve sobre ele, dizendo, elogiando, e inclusive falou, meu avô não quis criar nenhuma ciência, ele quis criar uma religião, ele quis ser um profeta de uma religião. E você observa isso nos escritos. Tanto que uma das coisas interessantes é que a premissa dele é religiosa, quando ele parte do complexo de Édipo, que é mitologia grega. E depois ele faz a topografia da alma. Você sabe que nascem várias linhas da psicologia por causa de Freud, porque Freud ele era meio arrogante e ele não aceitava. Lógico, ele não aceitava ninguém. Pupilo, ele não aceitava ninguém dali. Então, por exemplo, ele brigou com Jung, aí nasce a psicologia analítica. Aí Peirce encontra ele num congresso, vai dar ideias para ele, ele não aceita, aí nasce a Gestalt. Sim, exatamente. E Jung conta até uma história que ele estava no navio e falou: vamos confidenciar um ao outro. Aí, quando o Jung confidenciou a Freud, ele falou, agora é sua vez. E Freud não quis. E ele começou a brigar com Freud. Freud desmaiava. Ele tinha problema de ficar muito nervoso, por causa dele ser antissocial, ele desmaiava. Então, assim, e a topografia da mente que ele faz, de ego e superego, ele acaba reduzindo a realidade a partir de um espectro. E eu vejo muito isso, por exemplo, em Marx na economia, Adler no poder. Então, assim, eu acredito que, por isso que você vê que ele é um religioso psicanalista, porque o objetivo de Freud... de Adler no poder... não, assim, a redução da realidade, entendi, analisando o homem a partir disso. Então, isso que é a ideologia moderna. O que é a ideologia moderna? É quando você reduz o campo da realidade a partir de um espectro dela, e a partir desse espectro você começa a olhar para todo o campo, que é muito mais complexo. Seria Aristóteles fazendo análise. O que é análise? Você subtrair do todo para analisar a parte, mas depois olhar para o todo, não é assim? E, infelizmente, as ideologias, que é essa ideia, eu sei que existem várias definições para isso, mas é essa a ideia do cara, os impulsos primitivos. Então, ele reduz a realidade a partir de um ponto que é muito mais complexo do que ele. E o outro problema, o problema é o analítico, aquele que faz análise. Psicanálise é a análise da alma. Eu sei que ele criou uma outra definição para a alma, para desprender da religião. Então ele criou uma outra definição, mas o grande problema é que esse cara, que é o analista, que no caso é o psicanalista, ele tem a capacidade de analisar uma pessoa pela subjetividade, não pelo que a pessoa fala, mas pelo que a pessoa subjetivou. E ele, o analista, Não é bem assim, não. Você tá equivocado com sua visão. Oi? Não, assim, o analista... Chama de atenção flutuante. Sim, mas como que se analisa dentro da psicanálise? Ele percebe as falas da pessoa e ele trabalha as falas da pessoa. A partir do ele quê? Dá a partir do que ela não falou. A partir do que ela fala, sim, mas o que ela fala... A partir da livre associação... Então você vê que a análise do analista é subjetiva. Não, mas isso vai ser, nesse ponto... Mas você não concorda? Eu concordo, então, eu acho o Freud ingênuo nesse ponto. Nietzsche falava sobre isso. Não tem... É porque Freud dizia que o analista tinha que ser neutro. Tanto que ele coloca o divã na frente e ele dizia que o analista tinha que ficar atrás. E eu acho até ingênuo da parte dele, porque não existe neutralidade. Né? Não tem tudo que a gente julga de acordo com as nossas experiências. Claro, toda a nossa vida, toda a cara que a gente tem. É que ele não era ingênuo, né? Ele só mentiu só. Não, ele sabia você tá pressupondo isso, que ele mentiu. Então, mas ele mentiu muito. Mas, não, concordo que ele mentiu. Chileno, quando você fala que não... Eu conheço umas historinhas aí. Ele mentiu muito. Quando o chileno fala que Freud foi ingênuo, você tá dando uma... eufemismo. É um eufemismo. Ele não era ingênuo, ele era bem inteligente. Ele foi um revolucionário. Não quer dizer que ele tá certo em tudo. Na realidade, ele modificou a percepção do Ocidente. E o da escola de Frankfurt, o Herbert Marcuse, quando ele era psicólogo, ele fez um casamento, lançando um livro chamado Eros e a Civilização, que foi a revolução cultural e sexual americana da década de 60, a partir do casamento Marx e Freud. Então, fez essa mistura. Mas é a mesma coisa hoje que você dizer que, por exemplo, o socialismo hoje ele é marxista. O socialismo hoje ele não tem nada de marxista. Né? Ele é muito mais moderno, né? Do que, embora usem o nome de Marx, ele é muito mais gramsciano do que outra coisa. Entende? Mas Gramsci
quis negar Marx, só falar... Não, mas eles nunca refutaram, eles continuaram. Então, mas é isso que eu tô falando. Ele tá errado, Marx. Escola de Frankfurt tá errado. O Marx, ele é muito mais ingênuo, assim, ele é muito mais idealista do que a gente tem no socialismo hoje. É isso que eu tô querendo dizer. Mas o Marx a mesma funciona. coisa que o psicanálise. Ó, por exemplo, Rousseau funciona porque ele não foi só um filósofo, ele foi o quê? Um romantista, ele foi um poeta. E se a gente observar, o marxismo, ele é uma utopia. Eu sei que não é uma utopia de Marx, a utopia para Marx é uma coisa. Eu estou dizendo de utopia que não existe em lugar nenhum mesmo. Essa é a definição do termo. Mas o interessante é por que ele funciona? Porque ele é poético. Por que as religiões funcionam? Por causa do elemento poético. E o gênero literário, poesia, você escapa da realidade, não é assim? Quando você vai... Eu acho que você faz poesia para sua esposa. Faz? Não, eu sou ruim de poesia. Eu sou mais explicador. Então legal. Mas assim, repare que então Freud ele conseguiu perceber esse ambiente e trabalhou isso muito bem.